Sabe, muita gente passa batido pelo livro de Deuteronômio. Acha que é só uma lista de leis antigas, meio empoeiradas. Mas olha, pensar assim é perder todo o drama da coisa. A verdade é que esse livro é um dos discursos de despedida mais intensos já registrados. É o alerta final de um líder para o seu povo, com o destino de uma nação inteira em jogo. Então, vamos imaginar a cena. Moisés, já com 120 anos, está ali, de pé, na frente de uma multidão. Só que não é a mesma galera que ele tirou do Egito, não. Aquela geração já se foi. Essa geração dos filhos deles, que cresceram no deserto. Eles nunca sentiram na pele o que é ser escravo. E agora, com a terra prometida bem ali na frente deles, Moisés tem uma última chance de garantir que eles não vão estragar tudo. E ele não começa com um discurso motivacional, não. Pelo contrário, ele começa cutucando feridas antigas. Antes de falar do futuro, ele força todo mundo a encarar o passado. Mais especificamente, os erros catastróficos que marcaram a jornada deles até aquele momento. Ele faz questão de lembrar de tudo, da promessa lá no Monte Horebe, da chance de entrar na terra, e aí, o desastre em Cades Barnea. Os pais deles estavam exatamente onde eles estão agora, na fronteira, mas quando olharam para frente, só conseguiram ver os obstáculos. Eles escolheram o medo em vez da fé, e essa única escolha custou tudo. Condenou uma geração inteira a vagar pelo deserto até o último deles morrer. E o que eu acho fascinante aqui é a desculpa que eles deram. Eles não disseram a gente não quer ir, eles disseram a gente não pode. O medo dos gigantes e das cidades fortificadas ficou maior na cabeça deles do que a promessa que tinham recebido. Foi uma falha total de perspectiva que, no fim das contas, custou absolutamente tudo para eles. E aqui está o primeiro grande alerta de Moisés, e isso é crucial. Isso não é só uma aulinha de história, é um aviso direto. Ele está basicamente dizendo: olhem para os túmulos dos seus pais no deserto. É isso que acontece quando o medo é maior que a fé. Não cometam o mesmo erro. Para eles, a memória não era sobre nostalgia, era uma ferramenta de sobrevivência. Ok, depois de lembrar o que não fazer, Moisés muda o foco para o presente. Ele começa a detalhar os princípios que deveriam unir aquele povo, que os transformariam de um bando de tribos numa nação de verdade. E no centro de tudo está essa ideia de aliança. É uma palavra-chave aqui. Não é para a gente pensar nisso como um contrato frio legalista. É mais como um relacionamento sagrado, sabe? Quase como um casamento. É uma promessa de mão dupla que se torna a base de quem eles são e de todas as leis que vêm a seguir. Moisés então repete os 10 mandamentos, e olha só como eles são estruturados. Os 4 primeiros definem o relacionamento com Deus, lealdade exclusiva. Já os outros 6 definem o relacionamento com as outras pessoas. É a base para uma comunidade justa que funciona. E então, a gente chega no que é, basicamente, a declaração de missão de Israel, o Shema. Esse é o coração de tudo. E percebe a palavra-chave aqui: amarás. Não é só obedeça, não é só tema, mas ame. Essa ideia de que a motivação por trás de toda a lei deveria ser o amor, uma devoção total, era algo radical. É a cola que une todo o resto. A partir desses princípios básicos, a lei se expande para cobrir, bom, tudo. E quando a gente olha de perto, a gente vê que não é só um livro de regras religiosas. É um projeto radical para um tipo de sociedade completamente diferente, algo que os separaria de todos os impérios ao redor. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. A lei regia como um juiz devia se comportar, como os negócios deviam ser feitos de forma justa, como a vida familiar era estruturada. Tinha regras sobre higiene, sobre como ir para a guerra, até sobre coisas do dia a dia. Nada ficava de fora. E isso nos leva a um número bem importante: 7. A cada 7º dia, o sábado, todo mundo devia descansar. Mas, a cada 7º ano, acontecia algo ainda mais revolucionário: o ano sabático. Todas as dívidas entre israelitas eram perdoadas, e todos os escravos hebreus eram libertados. E isso revela o verdadeiro espírito por trás de muitas dessas leis. Repetidas vezes, Moisés diz: cuidem do órfão, da viúva, do imigrante. E por quê? Porque vocês se lembram de como era ser um estrangeiro no Egito. A memória da própria opressão deles deveria ser o motor da compaixão. Era um sistema pensado para quebrar o ciclo da pobreza e da exploração. E isso nos leva ao clímax de todo o discurso. Moisés já falou do passado, do presente. Agora, ele se vira para o futuro e coloca esse futuro bem na frente deles, como uma escolha clara, sem meio termo.
E a escolha não podia ser mais direta. Moisés apresenta dois caminhos. De um lado, a bênção. Se seguirem a aliança, a vida vai ser boa. Prosperidade, segurança, uma nação estável. Do outro, a maldição. Se esquecerem da aliança, se adorarem outros deuses, o resultado vai ser desastre, fome e, no final de tudo, o exílio. Não tem área cinzenta aqui. Então, o ponto central é este. O destino da nação não estava escrito nas estrelas. Estava condicionado à fidelidade deles. A obediência levaria à vida, a desobediência à ruína. A responsabilidade era inteiramente deles. Certo. Então, por que um texto tão antigo como esse ainda importa? Bom, porque as ideias centrais que estão aqui se espalharam muito além das suas origens. Elas ajudaram a moldar como a gente pensa sobre lei, sobre justiça e até sobre o propósito de uma nação. Pensa bem, Deuteronômio cimentou a ideia do monoteísmo. Ele introduziu o conceito de que a lei está acima do rei. Era uma aliança que valia para todo mundo. Suas regras sobre cuidar dos mais vulneráveis plantaram algumas das primeiras sementes do que a gente chama de justiça social. E talvez o mais duradouro de tudo, apresentou essa ideia poderosa, a de que a saúde de uma nação está diretamente ligada ao seu caráter moral. No final, o último alerta de Moisés era sobre o perigo de esquecer. Esquecer a história, esquecer as leis, esquecer quem eles eram. Ele apresentou uma escolha radical entre bênção e maldição, vida e morte. E isso nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. O que acontece com qualquer nação em qualquer época quando ela se esquece da história que a criou?